apaixonado por Jesus. Foi a melhor coisa que me aconteceu. Diga pra ele o seu amor. Estou apaixonado por Jesus. Estou apaixonado por Jesus. Estou apaixonado por Jesus. Foi a melhor coisa que me aconteceu. Nos seus braços estou seguro. Nos seus braços tenho proteção. Nos seus braços eu encontro abrigo. Esse é o melhor lugar que eu posso estar. Eu estou apaixonado. Estou apaixonado por Jesus. Estou apaixonado por Jesus. Estou apaixonado por Jesus. Foi a melhor coisa que me aconteceu. A paz do Senhor, igreja. Amém, glória a Deus. Eu peço que vocês venham. Vamos levantar para ler a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Quem pode, amém, tá? Se tiver alguma impossibilidade, o importante é você estar aqui. Vamos abrir em Jeremias 31, versículo 9 e 10, por favor. Jeremias 31, 9, 10. Trinta e um, 9, por favor. Trinta e um, 9, 10. Virão com choro e com súplicas os levarei. Guiá-los-ei aos ribeiros de águas, por caminho direito, no qual não tropeçarão, porque sou um pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito. Ouve a palavra do Senhor, nações, e anunciai-a nas ilhas longínquas, e dizei: aquele que espalhou a Israel o congregará e o guardará, como o pastor ao seu rebanho. Podem se assentar. Confesso que quando o Senhor me deu essa palavra, eu, na minha limitação, na minha carnalidade, eu fiquei assim: Senhor, novamente essa palavra. De novo, meu Deus, essa palavra. Sendo que, no momento, o Espírito Santo já me colocou no lugar, porque a gente está aqui para cumprir a vontade de Deus, não aquilo que a gente quer. A gente está aqui para falar aquilo que Deus quer, não aquilo que os ouvidos querem ouvir. Até porque a palavra de Deus ela vem primeiramente para confronto, depois transformação. E a gente eu estudando, né? Não é a primeira vez que eu estudo sobre Jeremias, mas Jeremias ele foi um profeta que ele cresceu dentro das leis do Senhor. A família dele, historicamente falando, né, eram todos servos das leis, eram fiéis ao Senhor. E Jeremias ele foi levantado como profeta em Israel, em Judá, principalmente no tempo de idolatria, hipocrisia,
Porque Jeremias ele foi levantado principalmente para confronto, para denunciar, para falar, está errado. Jeremias foi levantado principalmente para dizer o que o povo estava fazendo. E o povo estava em constante idolatria, hipocrisia, o povo que realmente se curvava a ídolos. Jeremias foi usado por Deus para denunciar quando o povo estava fazendo rituais, profetizando falsamente, dizendo que havia paz quando não havia paz, como está escrito em Jeremias 8:10. Era um povo que falava templo do Senhor, como está escrito em Jeremias 7, mas eles não verdadeiramente tinham culto ao Senhor. Era como se eu estivesse aqui na igreja, levantasse as mãos, falasse glória a Deus e aleluia, mas eu não tivesse coração prostrado à presença do Senhor. Era um povo hipócrita. Era um povo hipócrita que vivia todos os dias que tinham oportunidade, viviam nos templos, ofereciam sacrifícios, louvavam a Deus, levantavam as mãos para Deus, mas quando botava um pé na porta, não era metade do que mostrava dentro do templo. Ou seja, era um povo hipócrita. E por muitos anos Jeremias foi usado para denunciar e ele era zombado. Ele não era levado a sério. Quantas vezes ele recebeu ameaça e até quase foi morto por pregar a verdade? Porque o povo, ele vivia andando em iniquidade. Os profetas profetizavam falsamente, porque os profetas, eles profetizavam aquilo que os ouvidos queriam ouvir. E quando o Senhor já tinha liberado o castigo sobre o povo, que seria eles serem levados a cativo à Babilônia. Sendo que Jeremias ele foi usado para falar, para profetizar, para avisar que não havia mais perdão, não havia mais retorno sobre o estilo de vida deles, muitos anos antes. E Deus continuava levantando o profeta Jeremias para falar. Jeremias falou a mesma coisa durante quase 30 anos. Jeremias passou por volta de 5 reinados, 5 reis, e o povo não fazia a vontade do Senhor. O povo se curvava a ídolos. O povo fazia rituais pagãos, ao ponto de oferecer seus filhos a sacrifício. Jogava os seus filhos a fogo. E esse era o povo que falava: templo do Senhor, eu tenho o nome do Senhor, eu sou chamado pelo Senhor. Era um povo que verdadeiramente vivia uma completa idolatria. E quando Deus levantou Jeremias, ele levantou quando era uma catástrofe, vamos dizer, porque o povo estava em declínio, era iniquidade, vivia falsamente. E o Senhor chegava a falar: eu levanto profeta, eu levanto reis, eu mando exércitos, e vocês não se arrependem. É por isso que eu falei que o Evangelho, a palavra de Deus, antes da transformação, ela veio o confronto. Porque se a palavra de Deus ela é comparada a uma espada, não espere menos que isso. Não espere flores, não espere amorzinho, não. Esse evangelho que hoje em dia é pregado, que Deus é só amor, 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 eles não aceitam que em Daniel 1:1, debaixo da vontade de Deus, o povo foi levado a cativo. Deus quis que o povo fosse levado a cativeiro, porque o povo plantou iniquidade, plantou pecado, plantou idolatria, plantou hipocrisia. Sendo que o mesmo povo que fazia tudo isso, o mesmo povo que realmente se inclinou à sua imoralidade, não deixou de pertencer a Deus. Em Oséias, Deus vai falar que Ele é Deus, não é homem. Ele não nos trata conforme as nossas iniquidades. Ele não nos trata conforme os nossos pecados. Ele é fiel nas nossas infidelidades. Mas Ele também é um Deus de justiça. Não queira eu viver hipocritamente, estando dentro da casa do Senhor, me fingindo, porque verdadeiramente é fingir para si mesmo. Se realmente eu estou aqui servindo, eu estou adorando, mas lá fora eu não faço a metade do que eu faço aqui dentro. Não queira eu achar que eu vou viver bem, que eu estou cumprindo a vontade de Deus, eu sou uma pessoa abençoada, mas quando lá fora eu não sou a metade do que eu sou, o testemunho não sustenta. Eu estou falando aqui da antiga aliança, mas eu posso aplicar facilmente para hoje.
Porque a palavra de Deus é viva. E se está escrito aqui, não é à toa. Porque Jeremias ele foi usado para denunciar hipocrisia, idolatria, mentira. E era um povo que se chamava pelo nome do Senhor. Um povo que profetizava falsamente. Um povo que realmente se curvava a ídolos. Um povo que fazia rituais e falava que Deus estava com eles. Jeremias 7, 4. Põe para mim, por favor, Jeremias 7, 4, ali na tela. Testificando e baseando na palavra de Deus, Jeremias 7, 4. Não vos fieis em palavras falsas, dizendo, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Porque o povo estava vivendo falsamente. E estava vivendo em palavras falsas. E estava vivendo o que verdadeiramente não praticava, estava falando que não praticava. Porque verdadeiramente perverso e enganoso é o coração do homem. E o meu coração só tem coisa ruim. Se eu vou mediante o que o meu coração quer, o que eu sinto, porque muitas das vezes eu ouço, eu mesmo já falei, eu vou fazer quando eu sentir. Meu irmão, é praticado. Tem muitas das vezes que as coisas são praticadas e eu levo para o espiritual. Tem muitas das vezes que as coisas faltam eu fazer, mas eu, pela minha covardia, eu coloco o meu coração no caminho e falo, eu só falo quando eu sentir. Eu só vou fazer quando eu quiser. Eu só vou fazer quando eu sentir. E daqui a pouco eu estou me baseando em palavras falsas. E estando aqui dentro do culto, templo do Senhor, mas eu não estou fazendo nada do que o Senhor quer. Eu estou falando de um povo que foi crescido, que cresceu dentro das leis. Era o povo de Jerusalém, Israel. Era o povo de Deus. Era o povo que tinha descendência. As pessoas que passaram pelo deserto e viu as maravilhas que o Senhor fez. Era o povo que tinha diante os olhos prova, testificação que verdadeiramente Deus era com eles. Mas mesmo assim, escolheram viver conforme as suas iniquidades. Escolhas, o que eu acho, o que eu penso, é porque o que eu acho está certo. O que o outro acha não está. O que importa é o que eu acho. E daqui a pouco começou a viver falsamente, só declinou, até chegar ao ponto que Deus permitiu ser levado a cativo. Ser levado a Nabucodonosor para servir a outro reinado. Ser obrigado a realmente ter outros ídolos ao seu redor, com choro, com pranto, com tristeza, com sofrimento. Porém, exatamente como eu falei, o Senhor é Deus, Ele não é homem. Ele não nos trata conforme as nossas iniquidades. Ele não nos trata conforme a nossa infidelidade. Ele nos trata verdadeiramente como Ele é, conforme Ele é, porque Ele não depende da nossa capacidade, Ele não depende da nossa situação para ser Deus. Mas aquilo que escolhemos, plantamos. Aquilo que fazemos dirá realmente o caminho que eu ando. Mas no meio de tanto pecado, de tanto erro, no meio do caos, Deus ainda usava o profeta Jeremias para profetizar também a restauração. No meio de tanto pecado, no meio de tanta coisa errada, Deus usava o profeta Jeremias para profetizar esperança, porque Ele é Deus. Jeremias 29:11, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um fim, para vos dar um futuro que vocês esperam. E aplicando para o dia de hoje, a gente sabe que verdadeiramente tudo que escolhemos, plantamos. Tudo que escolhemos terá consequência. Mas há esperança, ainda há um futuro, porque é o Senhor que está sobre as nossas vidas. É o Senhor quem dita os nossos passos. Mas só que não queira eu colher uva se eu planto outra coisa.
Não queira eu trilhar um caminho se, na verdade, eu dou passos para o outro. E Jeremias 31, continuando em Jeremias 31, Deus começou a usar o profeta Jeremias para profetizar com cartas ao povo que já estava cativo, ao povo que já estava preso, ao povo que realmente estava já sendo escravo. E Jeremias 31, 33, ele vai dizer assim: mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha aliança no seu interior e a escreverei no seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E nós sabemos que aqui já estamos entrando na nova aliança, porque isso aqui se cumpriu na nova aliança, quando Cristo veio. Porque através do Espírito Santo, a lei do Senhor, o Espírito de Deus, ele convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Na nova aliança, quando Jesus rasgou o véu, ele nos deu livre acesso ao Pai. E agora não temos mais que depender de sacerdotes, não temos que depender mais de sacrifícios, até porque os sacrifícios eram animais, eram os primeiros animais, o primogênito do que nasce. Agora eu sou o sacrifício, agora você é o sacrifício. Tudo aquilo que você pede para Deus, tudo aquilo que você apresenta para Deus, diante dele, com a sua vida, você realmente está mostrando para o Senhor quem você é. Aqui, a forma que eu vivo, a forma que verdadeiramente quem eu sou lá fora, eu estou mostrando quem eu sou para Deus. E eu já li aqui que o povo estava no templo, o povo estava sacrificando, o povo estava adorando, mas o povo não estava entregando. É muito diferente quando o culto gera uma entrega. Eu posso estar no culto, mas eu não posso estar entregando nada. Porque a minha entrega não começa aqui, a minha entrega começa lá. A minha entrega não começa quando eu sento nesse banco. Aqui eu estou transbordando do que eu já tenho. Aqui eu já estou transbordando do que eu já carrego. Aqui eu já estou transbordando do que eu já me enchi lá fora. Exatamente como a irmã Poliana, muito bendita, falou, tinha 10 virgens. Tinha 5 sábias e 5 loucas. As 5 sábias guardaram o azeite para que, quando faltasse, tivesse para repor. As outras gastaram e não se preocuparam em buscar novamente. As outras não se preocuparam em buscar, as outras não se preocuparam em guardar. E em cima da hora quiseram buscar. Em cima da hora quiseram resolver. Em cima da hora quiseram transformar. Em cima da hora quiseram ter azeite. Mas eu quero te falar uma coisa. A aliança que você tem com Deus não começa aqui, começa lá. O sacrifício que você tem para com Deus não começa aqui, começa lá. E aqui o sacrifício que eu tenho vai realmente exalar o estilo de vida que eu vivo lá fora. Não queira eu que o meu sacrifício suba, meu sacrifício de louvor, o meu clamor, a minha oração suba com cheiro suave, se lá fora eu não sou quem eu sou aqui. Não queira eu. Não queira eu viver em palavras falsas. Não queira eu viver como se ninguém estivesse vendo. Ninguém está me vendo. O olhar de Deus já é o suficiente sobre sua vida. Jesus vai falar, não tema o homem, tema Deus, que pode lançar a alma no inferno. Esse é o Evangelho. Esse Deus daí de fora, que é só amor, esse Deus aí de fora, que perdoa, passa a mão na minha cabeça, não é o Deus da palavra e nunca foi. Porque Jesus aqui vivo na terra falou muito do inferno. Jesus vivo aqui na terra falou demais do inferno. Ele teme tanto que você vá para esse lugar, porque ele sabe que ali é a ira de Deus, meu irmão. O problema não é nem o diabo, porque o diabo já vai ser preso, já é um condenado, já é um perdedor. O diabo não tem poder absolutamente para nada, se o sangue de Cristo está sobre a sua vida. E às vezes, a gente culpa o diabo por coisas que são nossas. Foi o diabo. Ele tem poder sobre sua vida? Ele tem poder para dizer o que você tem que fazer? O que você vai fazer? Em 2 Crônicas, se eu não me engano,
Segunda Crônicas, Davi estava reinando já. E o profeta Natã foi usado por Deus para falar para Davi que ele não tinha que numerar o povo, porque já tinha uma promessa de acrescentar 100 vezes mais a cada ano. E o diabo, a palavra de Deus claramente vai dizer, o diabo incitou a Davi a numerar. E sabe como o diabo incita? Ele fala a verdade. Porque, olha só, ele não vai trabalhar com a mentira. A mentira ele já tem. Para que ele vai te enganar com mentira? Se ele já tem a mentira, ele vai te enganar usando a verdade, mas distorcida. Eu tenho certeza que o diabo, no meu pensamento, fez exatamente assim. Cara, você não é o rei? O que tem você saber quantos estão aqui diante do seu reinado? Você não é o rei? Não vai mudar nada você saber quantos estão e quantos não estão. Não vai mudar nada. É mentira dele? Não. Porque o diabo não trabalha com a mentira, gente. Ele distorce a verdade. Jesus no deserto, e o diabo tentando ele vai usar o quê? A palavra. E Jesus vai rebater o quê? Com a palavra. Ele pega a verdade e distorce para a vontade dele. O diabo não vai aparecer para você de chifrão, feião, grande. Não! Ele vai aparecer para você como a coisa mais linda do mundo. Ele vai aparecer para você muito agradável. Ele vai falar para você que não tem nada demais. Ele vai falar para você que não precisa de mudança. Ele vai falar para você que o pastor está exagerando. Ele vai falar para você que não tem o porquê de você fazer e mudar, porque faz parte de você. É sua personalidade. Não tem o que mudar. E é nisso que o pecado de estimação vem. E eu, em vez de expulsá-lo, eu faço casinha para ele. Eu dou carinho para ele. E daqui a pouco, mesmo eu estando dentro da casa do Senhor, eu estou dando passos largos ao inferno. Que isso, Rebeca? A palavra que Jesus disse, apartai-vos de mim, eu não vos conheço, não é para lá fora, é para a igreja. Mas, Senhor, eu fiz isso em teu nome. Mas, Senhor, eu expulsei demônios em teu nome. Eu preguei em teu nome. Eu fiz em teu nome, pela misericórdia e graça, irmão. É pela misericórdia e graça, não é por merecimento, não. Nunca será por merecimento. Nunca será. E o povo estava andando assim. O povo estava andando em passos largos ao inferno. Passos largos à condenação. E era o povo que se chamava pelo nome do Senhor. Mas só que Deus, exatamente como eu falei, Ele é Deus, Ele não é homem. Ele não nos trata conforme as nossas iniquidades. Ele não nos trata conforme o nosso merecimento. Em Jeremias 31, 33, ele vai dizer exatamente que ele colocará a lei dele, a lei no nosso interior. E verdadeiramente se cumpriu na nova aliança. Através do Espírito Santo, você tem a plenitude de Deus dentro de você. E agora você não tem mais desculpa para falar que não sabia. Você não tem mais desculpa para dizer que não tem tempo. Você não tem mais desculpa para falar que não consegue. Você não tem mais desculpa para falar que o pastor não fez por você. Até porque não vai ser o pastor que vai te levar para o céu. Você não tem mais desculpa para dizer eu não consigo. A plenitude do Senhor habita dentro de você. Ele colocou o seu Santo Espírito no seu interior para que você verdadeiramente seja luz lá fora. Exatamente como a Poliana disse. Mas como eu consigo ser luz? Mas como eu consigo ser diferente? Como eu consigo? Sozinhos não consegue, exatamente como a irmã já falou. Por capacidade própria não consegue, exatamente como a irmã já falou. Mas é através dele, pela força dele, pela presença dele, é pela sua entrega diante dele, aí sim você consegue. Em João 14, Jesus vai se comparar como o bom pastor. Aí eu falei assim, meu Deus, mas já foi pregada essa palavra lá na igreja, meu Deus. Vou ter que repetir, Deus. Aí o Espírito Santo me colocou no lugar na hora, como eu disse. Até porque
Jeremias foi usado para falar a mesma coisa durante 30 anos. Quem sou eu para dizer não à vontade de Deus? E se ele está batendo na tecla todas as vezes, é porque algo precisa ser mudado. E esse algo começa por mim. Esse algo começa por você. Ai, mas só que eu faço dentro de casa, ninguém está vendo. Diante dos olhos do Senhor, nada se esconde. E enquanto o Espírito Santo estiver aqui na terra, ele é responsável por convencer, ele é responsável por mudar, ele é responsável por revelar. E Jesus disse que não há nada em escondido, não há nada em oculto que não possa ser revelado. Nada em oculto que não há de ser revelado diante dos olhos do Senhor. O Espírito Santo está aqui exatamente para isso. Então, se o Senhor tem batido nessa tecla, é porque algo precisa ser mudado. Algo precisa acontecer. E glória a Deus que o Espírito Santo está aqui para nos revelar. Glória a Deus que o Espírito Santo está aqui para nos exortar. Glória a Deus que o Espírito Santo tem liberdade nessa igreja. Porque tem muita igreja aí fora que tem culto, mas não tem entrega. O Espírito Santo está lá na porta. O verdadeiro evangelho é o evangelho que transforma o homem, tira o homem da lama. O verdadeiro evangelho é que confronta o homem. O evangelho genuíno não vai falar o que os teus olhos agradam, o que os teus ouvidos querem ouvir. Eu não vim pregar o que você quer ouvir. Eu não vim pregar aquilo que você quer ouvir, o que você gosta de ouvir, porque a gente gosta de ouvir muito sobre prosperidade. A gente gosta muito de ouvir sobre bênção, mas eu quero te lembrar que prosperidade não te leva para o céu. Eu quero te lembrar que bênçãos materiais não vão te levar para o céu, mas sim a sua vida diante ao Senhor, a sua fé que você tem sobre Cristo. João 14, Jesus vai se comparar ao bom pastor. Pode abrir para mim aí, João 14, versículo 11, por favor. Vou abrir aqui também. E é a coisa mais linda. Jesus é lindo. João 14 não, João 10, gente, perdão. João 10. Perdão, Raquel. João 10. João 10, 11. Eu sou o bom pastor. Jesus se titulando como bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. 14. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Olha que engraçado. Porque o pastor, ele conhece as suas ovelhas, certo? Ele sabe identificar quem elas são. E é exatamente assim com Deus. Jesus não falou que no grande dia ele não dirá: apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Como assim Deus pode não me conhecer? Como assim eu posso ser uma pessoa que ele não me conhece? É simples, você não tem vida diante dele. Você pode se comportar como se fosse conhecida por Deus, conhecido por Deus, mas no secreto ele não te conhece. Como assim? Ele pode não me conhecer. Sabe por que ele não te conhece? Porque você não conhece ele. Sabe por que ele não te conhece? Porque você não faz questão de ouvir a voz dele. E como eu ouço a voz dele? Primeiramente, palavra. Todo o filtro da sua vida é através da palavra de Deus. Se não tem palavra, se não tem vida devocional, se você não tem leitura, tu nunca terá vida em Deus. Você será como o vento, ouvirá qualquer heresia e acreditará. Ouvirá qualquer coisa e fará. Porque não tem filtro. Porque está ouvindo vozes que não são do seu bom pastor. E você sabe que não é do seu bom pastor, mas por comodidade não quer mudar. Por comodidade não quer continuar do mesmo jeito. João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ou seja, você está disponível para ouvir a voz de Deus. Então, eu as conheço-as. E, consequentemente, o que acontece? Elas me seguem. Deus tem transbordado no meu coração essa palavra de transformação, de mudança, de aplicar, de viver, de prática. E olha só, as ovelhas, elas são conhecidas dele, as ovelhas ouvem a voz dele e fica parada? Não, elas seguem.
praticam, elas fazem, elas não ficam paradas. Ovelha parada se perde do bom pastor, porque vai chegar uma hora que não vai conseguir mais ouvir a voz do bom pastor. Ovelha que só fica no lugar de ouvinte, mas não se move, fica parada e se perde. Ovelha que verdadeiramente se coloca no lugar como ouvinte e não quer se mover, não quer mudar, não quer transformar, vai se perder do bom pastor. Vai se perder. Porque o evangelho, ele é praticado. O evangelho não é somente algo espiritual. A partir do momento que eu pratico, o espiritual se move junto comigo. E muitas das vezes, quando eu não consigo me mover, eu coloco no plano espiritual e o plano espiritual irá mover por mim. Mas eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso aplicar a palavra. Eu preciso me mover. Eu preciso fazer alguma coisa. Como a gente se coloca no lugar somente de ouvinte? Que tipo de evangelho é esse que não gera transformação da minha parte? Que tipo de evangelho é esse que eu me baseio em palavras falsas? Eu só falo, eu estou aqui, mas eu não vivo. Gente, fala sério. Jesus está voltando. Eu não sei se vocês estão vendo, mas só que essa semana mais de 1000 pessoas morreram. Terremoto, é catástrofe. Meu Deus do céu, 1000 vidas em uma noite só. E você vai dizer que Jesus não está voltando? Quer viver de qualquer jeito? Não quer mudança de vida? Quer se colocar como ouvinte? Continue falando, vivendo em palavras falsas. Continue. Você não vai a lugar nenhum. Se você não tem vida com Deus na palavra, você não vai em lugar nenhum. Se você não aceita ser exortado, corrigido, você vai em lugar nenhum. Se você não aceita ouvir a voz de Deus, porque a voz de Deus, ela me confronta. A voz de Deus, ela me muda. A voz de Deus me mostra quão pecaminoso eu sou, quão pecador eu sou. A voz de Deus, ela me constrange. Ninguém que se chegou diante a glória do Senhor se colocou de pé, ficou de pé. Isaías já confessou, sou um homem pecador de impuros lábios. A glória, ela me constrange, ela não me exalta. E se você está sendo exaltado sem a glória, você está sendo exaltado pelo homem, não pelo Senhor. Você está sendo exaltado pelo homem, não pela voz de Deus. Porque Deus, ele não negocia lugar. E quando começa a ter competição, ele é o primeiro a sair, porque somente a ele a glória, não ao homem. Somente a ele a glória, não a mim. Não a mim. Então, verdadeiramente, o evangelho, ele é praticado. Ele é vivido. Ele realmente, ele me transforma. Porque eu me disponibilizo a viver o que ele tem para mim. E começa me confrontando. Ele começa me mostrando quem eu sou. Ele começa me mostrando o que eu devo mudar, o que eu devo fazer. Não adianta eu estar aqui todo oculto. Mas lá fora eu sou uma completa estranha para Deus, porque eu não ouço a sua voz. Não adianta eu estar aqui ocupando cadeira, ocupando cargo, ocupando ministério, se lá fora eu sou uma estranha. Se lá fora Deus não me conhece. Rebeca, você está falando besteira. Eu vou te mostrar que eu não estou. Jeremias, vamos voltar para lá. Jeremias 9. Jeremias 9, o mesmo profeta que foi usado para confrontar, para exortar, ser usado para mudar o povo. Jeremias 9, 23. Assim diz o Senhor, não se glorie o homem sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me entender e me conhecer, que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas eu me agrado. Adianta eu estar aqui ser uma estranha para Deus? Não. Porque Ele se agrada de juízo e de justiça. Ele se agrada da verdade.
Porque Ele é a verdade, Ele é o caminho, Ele é a vida. E se eu trilho esse caminho, eu vou verdadeiramente, eu vou aplicar, eu vou mudar, eu vou aceitar ser transformada, não somente uma ouvinte. O Senhor não te chama para ser uma ouvinte. O Senhor nunca te chamou para ser um ouvinte, somente ouvinte. Porque Tiago vai denunciar também isso. Não sejam somente ouvintes, mas praticantes, enganando a vocês mesmos. Quando eu me ponho no lugar de ouvinte, eu estou me enganando. Eu estou enganando a mim mesmo, porque eu não aceito ser confrontado, eu não aceito ser exortado, eu não aceito ser disciplinado. Eu só quero ouvir, eu só quero bater carteira. Sentei no banco e voltei. Estou na minha casa, não tenho vida em Deus. Eu não oro, não leio a palavra. Eu peco e não me arrependo, eu dou carinho para o meu pecado de estimação, eu faço tudo aquilo que a palavra não quer. A palavra de Deus diz que quando nós resistimos o mal, ele corre de nós. Meu irmão, dependendo do estilo de vida que eu tenho diante de Deus, o mal não corre não, toma até café comigo. Meu Deus, Rebeca. Meus irmãos, a gente tem que entender que o Evangelho, ele me confronta. Eu vim falar o Evangelho genuíno, no qual fala para você que você não é merecedor de nada. E que se não fosse pela graça de Deus, você não estaria aqui. Exatamente como aconteceu comigo. Eu sei de onde Deus me tirou. Ainda tem profeta aqui na terra, porque eu já vivi. Eu estava afastada do caminho do Senhor, não sabia nem que estava grávida, engravidei aos meus 14 anos de idade. Um homem, dentro de uma igrejinha pequenininha, no meio da rua, foi na minha direção e falou: se você não aceitar a vontade de Deus sobre a sua vida, a mão dele vai pesar sobre você. Igreja pequenininha, gente. Pequenininha, humilde. Mas só que as pessoas não entendem que estrutura não tem nada a ver com entrega. Estrutura não tem nada a ver com entrega. Isso aqui é detalhe. Quando Deus quis, ele ficou de tenda sobre tenda em um deserto, mas era Deus, ele era o mesmo. E entregou profecias para mim que para honra e glória do Senhor acontecem até hoje. Porque ele é fiel. Mas ele viu em mim o que o homem não estava vendo mais. Porque o homem só estava vendo uma menina, criança, grávida, abandonada, julgada, onde as pessoas olhavam com nojo. Mas ele é Deus. E exatamente como Jeremias foi usado para exortar, Deus também usou Jeremias para profetizar esperança, porque a esperança está nele. O povo estava errante, o povo estava fazendo errado, mas era o povo de Deus. E Deus não nos trata conforme as nossas iniquidades, mas é a nossa escolha ter uma vida diante de Deus ou ser uma estranha para Ele lá. É a minha escolha eu ter a minha vida com Deus, uma vida em Deus, vida de altar, não é púlpito, é altar. Porque ministério, vida não começa com isso aqui não. Isso aqui é detalhe. Jesus andava as cidades a pé com os discípulos. Ficava debaixo das árvores, já pregou até num barco, no mar. Muita gente está confundindo isso aqui com ministério. Muita gente está se deixando levar por isso aqui. Reconhecimento do homem. Mas eu sinto muito, pode ser até reconhecido pelo homem, se não for pelo Senhor, não vai entrar no céu. Se for conhecido diante do homem, mas desconhecido pelo Senhor, não vai entrar no céu. Não glorie-se o homem na sua força, não glorie-se o homem na sua riqueza, mas nisto glorie-se em me entender e me conhecer. Assim diz o Senhor. A maior glória que eu posso ter na minha vida é ter intimidade com o Senhor. A maior glória que eu posso ter na minha vida é falar que eu tenho o Senhor. Que Deus está comigo, que Ele é em meu favor. Porque quando Deus é meu favor, meu irmão, o homem pode ser contra. Mas quando Deus está no lado, não adianta.
A maior glória que você pode ter na tua vida é conhecer o Senhor. E você, como igreja, tem a responsabilidade disso. Responsabilidade. Responsabilidade. E não adianta falar que não, eu não sabia, eu não entendia, eu não fiz, exatamente como eu já ouvi. Ai, está escrito na Bíblia. Eu ouvi uma dessas esses dias, eu falo, Senhor, que prova, gente. A maior prova que a gente tem não é com não crente, não é com crente. Eu ouvi algumas assim, e eu falei exatamente assim, no grande dia não vai ter desculpa que não sabia não. Porque fala até que não sabe, mas a Bíblia está empoeirada na prateleira. A Bíblia está como enfeite, aberta no Salmo 91, como se fosse um amuleto. A minha casa está protegida porque Salmo 91 está aberto, mas eu não vivo o Salmo 91, está adiantando em nada. Está adiantando em nada. Para de espiritualizar aquilo que você tem que viver. Para de espiritualizar aquilo que você tem que praticar. Para de colocar no espiritual aquilo que depende de você. Mas eu não consigo, mas você consegue nele. A gente é chamado para viver, para fazer a diferença. A gente é chamado exatamente como a Poliana falou, para mudar ambientes, para ser luz. Como eu vou ser luz, iluminar se eu sou igual a treva, mas só que disfarçada? Como eu vou iluminar se eu não tenho nada que me ilumine também? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Crente sem palavra não anda, fica perdido. Crente sem palavra que não vive, não anda. Não anda. Eu quero ser espiritual, eu quero profetizar. Falam numa... Abre a boca para falar. Ai, eu quero ter revelação. Irmão, pelo amor de Jesus Cristo, dons espirituais é consequência do que você já tem com Deus. Se não tem vindo em Deus e tem dom, sinto muito, não vem de Deus, é emocionalismo. Ai, eu faço, eu marcho, pá, 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 pá. Se não passa pela palavra, está longe de Deus. Viva aquilo que o Senhor tem para você. Viva, pratique. Não é ovelha. Ovelha faz o quê? Segue, anda, vai, não fica parada não. Ela não ouve a voz do bom pastor e fica, tá me chamando. Ai, mas eu não vou porque eu tenho vergonha. Ai, eu não vou porque eu não consigo. Irmãos, pelo amor de Deus, o teu secreto com o Senhor é teu e dele, é sobre você e ele, não depende do homem. Viva aquilo que o Senhor tem para você, pratique. Não seja um desconhecido diante do Senhor, não. Que a glória da sua vida seja em conhecer o Senhor. Que a glória da sua vida seja verdadeiramente falar, eu tenho Deus. Não em palavras falsas, não, mas é porque vive. É porque faz. E não espere reconhecimento do homem, não. O meu maior troféu é a salvação, meu irmão. Eu indo para o céu, está tudo certo. Não importa, não, se o homem está reconhecendo ou não. Pelo amor de Deus, gente, isso aqui é passageiro. O homem não vai me levar para o céu, não. E se ficar com os olhos no homem, vai para o inferno junto com ele. Pronto, falei. Tem muita gente saindo de igreja por causa do homem. A gente tem a capacidade de matar um irmão pela nossa língua. A gente tem a capacidade de ferir um irmão com a nossa língua. Mas se o irmão não tiver os olhos no Senhor, não vai parar em uma igreja. Não vai parar em igreja nenhuma. Seus olhos estão em Deus ou no homem? A sua prática está no que o homem está esperando de você ou naquilo que o Senhor já liberou sobre a sua vida, através da sua palavra? Você pode dizer que é conhecida do Senhor, conhecido do Senhor, no seu secreto, não aqui não. Sejam transformados pela palavra de Deus, praticando aquilo que Ele nos ensina. Sejam transformados pela palavra de Deus, fazendo o que Ele manda fazer. Porque com o discípulo não tem esse negócio não, quer. Se quiser vai, não, é vai, vamos, faz. Com o discípulo é assim. Com o discípulo é assim, não tem essa baboseira não. Ah, eu não quero ir, não vou então. Fica parado. Essa é a palavra que Deus tem me revelado sobre prática.
sobre verdadeiramente viver aquilo que o Senhor tem para nós. E não sermos desconhecidos para Ele, mas sermos realmente conhecidos diante dos olhos dEle. Realmente, a minha glória é ter o Senhor e conhecer o meu Senhor. A minha glória é realmente ter o Deus que criou céus e terras ao meu lado. Essa é a minha glória. Em conhecer, ser ovelha, seguir o meu bom pastor. Em nome de Jesus, agradeço a oportunidade. Amém.